A paz do Senhor, meus irmãos, glórias a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Todos são muito bem-vindos de qualquer religião. Amém, irmãos? Todas as pessoas de todos os segmentos, com todas as crenças de qualquer religião, são muito bem-vindos aqui neste canal. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Zaida Mendes. Irmãos, nesta noite temos pressa. O Senhor tem pressa que nós venhamos a entrar nessa palavra. Foi difícil chegarmos até aqui. Eu confesso para vocês, quinta-feira não foi possível nós entrarmos no canal para que então pregássemos essa palavra. Esse tema é polêmico, esse tema mexe com o mundo espiritual, mas agora, quando estávamos iniciando já a live, achamos que mais uma vez não iríamos conseguir acessar, porque tivemos problemas no YouTube com o canal, não conseguimos liberar, mas insistimos, perseveramos e estamos aqui. E a palavra de Deus vai ser pregada, e você vai, nessa noite, caminhar comigo, conhecendo um pouco mais do mundo espiritual. Temos pressa porque temos muito conteúdo para passar nesta noite, amém? Vamos orar, meus irmãos, vamos ser pontuais, vamos entrar na presença de Deus, amém? Fecha teus olhos e ora comigo neste momento, em nome de Jesus. Pai, estamos aqui mais uma vez, em mais uma noite, diante da tua presença. Pai celeste, Pai amado, Deus vivo, Senhor Deus Jeová, Espírito Santo de Deus, amado Jesus, nós clamamos por Ti nesta noite, precisamos de Ti, Senhor, como em todos os dias precisamos. Mas especialmente nesta noite pedimos unção dobrada, pedimos proteção dobrada, Senhor. Queremos entrar, Senhor, na Tua palavra, queremos caminhar na Tua palavra, queremos, Senhor, estudar a Tua palavra diante dos Teus olhos e da Tua presença. E te convidamos agora, Deus, para que Tu possa liberar, Senhor, verdadeiramente os anjos do Senhor, que são, Senhor, liberados para o ministério Casa de Oração Rio de Glória, e que estão, Senhor, debaixo do comando e da autoridade dos servos de Deus, Pai, como diz a Tua palavra, que os anjos do Senhor são co-servos dos servos de Deus. Então agora eu entro na Tua presença, Senhor, tomando autoridade e liberando os anjos, ó Deus, para que eles possam acessar a este ambiente e também o ambiente da casa de cada um dos meus irmãos que assiste neste momento a esta live. Libera os anjos, ó Deus, libera anjos, ó Deus, para que eles entrem portas adentro da casa dos meus irmãos e coloca anjos guardadores na porta de entrada de cada casa. Vai guardando, meu Deus, vai protegendo, meu Deus, e vai liberando o teu sangue, Jesus. Que o teu sangue possa passar nos umbrais das portas das casas de todos aqueles que vão ouvir esta mensagem, estão assistindo esta mensagem neste momento. Senhor, Tu sabes aonde eles se encontram, Tu sabes aonde eles moram, Pai. Visita nesta hora, visita com os Teus anjos, guarda um anjo à porta da casa de cada um dos irmãos. E neste momento, ó Deus, eu te peço, meu Deus, tomando, Senhor, da unção que Tu me determinas, Senhor, que Tu me liberou, Pai. E eu clamo a Ti, Senhor, que Tu venhas, ó Deus, a amarrar a força, Senhor, do valente, da cidade de Canoas, da onde eu emito esta mensagem, da cidade de Gravataí, Senhor, da cidade de Cachoeirinha, da cidade de Alvorada, da cidade de Viamão e de todas as cidades, da cidade de Bagé e de todos os locais, Pai, da cidade de Porto Alegre. Repreenda, Senhor, amarre a força do valente nesta hora, Pai, e de todos os demônios liberados, ó Pai, pelos principados, potestades e dominadores de trevas. Ó Deus, em o nome de Jesus nós pedimos, amarra agora a força dele, fecha a boca dele em o nome de Jesus, e que o sangue de Jesus cubra a todos nós, a mim que vou pregar esta palavra, e a todos os meus irmãos que vão ouvir esta mensagem nesta noite, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja, amém, e assim
assim será. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Minha querida irmã Romilda Figur, seja bem-vinda. Ministério das Luteranas de Porto Alegre, Deus te abençoe. A irmã Zani Fernandes, glórias a Deus. Ministério de Porto Alegre, da Manancial da Graça. Um beijo para os irmãos, um beijo para o pastor Samuel, teu esposo, tua família, irmã Zani, teu filho. Sejam muito bem-vindos nesta noite. Léa Moraes, da cidade de Viamão, em nome de Jesus, a Paula, a Vavá, todos que estão assistindo, em nome de Jesus, sejam bem-vindos, amém? Irmãos, nesta noite temos pressa porque temos muito conteúdo, amém? Vai abrindo a palavra aí em Apocalipse 12, 9. Eu não vou passar qual vai ser a mensagem, a palavra base desta noite, porque nós vamos caminhar na Bíblia, amém, meus irmãos? Deixa eu te falar, o título dessa mensagem nesta noite é Vampiros Espirituais, amém? Queremos focar em 2 pontos. Não queremos focar somente no mundo espiritual, mas queremos também focar no mundo natural. Eu quero te dizer nesta noite que nós, seres humanos, crendo ou não, enxergando ou não, nós estamos constantemente debaixo de uma atuação de seres espirituais do reino das trevas, do império das trevas. Amém? Anjos e demônios existem e nós estamos debaixo da influência desses seres. Da mesma forma, meus irmãos, nós também recebemos influência das pessoas com as quais nós convivemos. Amém? Glórias a Deus. Nós temos, lamentavelmente, convivemos em sociedade, e ao conviver em sociedade nesta terra, o que acaba acontecendo, meus irmãos? Nós acabamos tendo contato com diversos tipos de pessoas. Existem pessoas boas e existem pessoas más. Amém? Quem concorda comigo, diga amém. Muito bem-vindo, pastor Márcio. Glórias a Deus, irmão Márcio. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Nós estamos agora para entrar em Apocalipse 12, 9. E nesta noite vamos aprender do mundo espiritual e também vamos aprender a respeito das pessoas malignas que são usadas também por esses seres trevosos aqui na terra e que nós estamos debaixo desta influência, lamentavelmente. Amém? Glórias a Deus. Paz do Senhor, irmã Ligiane. Deus te abençoe. Glórias a Deus. Deus é bom, irmãos. Não precisamos ter medo, mas precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer a verdade, precisamos nos preparar e precisamos aprender a nos defender. Amém? Vamos comigo lá, então, em Apocalipse 12, 9. Meus irmãos, eu passei tudo no meu caderno para não ficar folhando Bíblia e perder tempo. Mas você que pode querer ficar com esse estudo, com esta palavra de conhecimento, anota aí. Pega no teu caderninho, se não puder acompanhar agora comigo, anota e dá uma olhada depois, vai confirmar as escrituras, amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 12, 9. Os demônios, eles são anjos caídos, tá? Antes de entrar na palavra, eu quero te dar uma referência. Os demônios, eles são anjos caídos que servem ao reino das trevas, ou seja, ao reino do diabo, ou então chamado pelo próprio Jesus de Satanás. Meus irmãos, nós temos que aprender a comer Bíblia. Nós temos que entender. Tem pessoas e tem crentes e não crentes que não gostam que nós usemos o nome do diabo. E eles têm muito medo do diabo e pouco temor de Deus. Eu quero nesta noite te incentivar a virar a esta roda. Amém? Tema a Deus e não tenha medo do diabo. Porque se você temer a Deus e começar a verdadeiramente levar uma vida com respaldo nas Escrituras, Ele vai te defender do império das trevas, amém? Você vai ter a proteção dos anjos do Senhor do reino das trevas. E Deus vai dar ordem aos anjos ao teu respeito. E são milhares e milhares, são miríades, são milhões de anjos. Existem muito mais anjos para te defender do que demônios para te atacar, amém? Em Apocalipse 12, 9, diz assim a palavra do Senhor. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo.
sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Eu vou pedir para o pastor Israel, se ele estiver me ouvindo, que ele possa se manifestar e ele possa começar a deixar os versículos que eu estou colocando aqui para que os irmãos possam estar acessando também quando esta mensagem estiver no YouTube. Muito bem-vinda, irmã Silvia Mendes, glórias a Deus pela tua vida. Estamos lendo a palavra do Senhor em Apocalipse 12, 9. Amém? De novo, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Glórias a Deus, meus irmãos. Então você pode ver que não sou eu que estou falando que demônios existem, é a Bíblia. Amém? Não sou eu que estou dizendo que nós podemos ser atacados por ele, mas a Bíblia. Esses anjos caídos caíram, vieram juntos com o diabo, e eles estão a comando deles. A maioria das coisas ruins que acontecem na nossa vida e que muitas vezes nós acabamos até mesmo ficando tristes com Deus e achando que é Deus que está mandando sobre nós, e tem muitos crentes que vivem, crentes e não crentes, que vivem com essa ideia. Eu estou na prova, eu estou na prova, eu estou na prova, eu estou na prova, como se eles servissem um Deus que não os ama e que tem até mesmo o prazer de colocar eles infinitamente em uma prova em cima da outra. Amém, irmãos? E cada prova mais sofrida que a outra, com dores terríveis. Não, eu quero nessa noite te dizer, você e eu temos um inimigo, o nome dele é Satanás, é o diabo. Ele tem poder sim de liberar demônios, enviar demônios contra a nossa vida para nos atacar em todas as áreas. E isso ele faz com qualquer pessoa. Não importa se você tenha um título eclesiástico, não importa se você seja um pastor, um obreiro, um profeta, um diácono, não importa quanto poder você tenha, não importa que você seja Benihim. Amém, meus irmãos? Inclusive, o próprio Benihim teve problemas aí. Eu não vou estar entrando nessa área, mas ele praticamente quase caiu. Ele quase perdeu o ministério dele por situações que aconteceram. E ele é o Benihim. Ele é um homem usadíssimo. Até que se prove o contrário, ele é usadíssimo por Deus. Talvez um dos que mais foram usados nessa geração. E quase que ele foi destruído, tá, irmãos? Então vamos vigiar. Não basta orar, temos que vigiar. Não basta orar, temos que procurar viver na palavra. Não basta somente orar. Nós temos que pegar as armas de Efésios e temos que aprender a nos defender, como diz na palavra de Deus. Anjos e demônios existem. Deus e o diabo existem. Céu e inferno existem. E está na hora de que a igreja perca o medo do diabo e tenha mais temor de Deus. Amém? Vamos adiante? Segundo ponto. Demônios, vou pedir mais uma vez, se o pastor Israel está me ouvindo, por favor. Apocalipse 12, 9, pastor Israel. Deixa aí digitado no nosso canal para os irmãos. Se manifeste, pastor Israel. Não fique escondidinho aí, glórias a Deus. Diz assim. O pastor Israel me respondeu, tá com problema no celular dele, tá, irmãos? Ele não vai poder deixar digitado aqui nesse momento porque o celular dele está com problemas. Amém? Glórias a Deus. Mas eu vou dizer para você poder anotar. Apocalipse 12, 9, certo? Apocalipse 12, 9. Vamos agora para Marcos, capítulo 1, do verso 25 ao 27. O que nós vamos relatar aqui, irmãos? Eu quero que você entenda que demônios têm poder. Demônios têm poder. Amém, irmãos? Se você ouvir alguém falando que demônios não têm poder, esqueça isso, porque demônios têm poder. Mas tem uma coisa. Deus tem domínio e comando sobre eles. Ok? Deus coloca limite neles e no que eles podem fazer. Jesus tem autoridade sobre todos eles. Amém? Glórias a Deus. A irmã Neuza diz, o diabo veio para matar, roubar e destruir, e principalmente a vida de um cristão. Com certeza. Ele já tentava a sua vida, certo? Só que antes você não sabia que você era atacado por espíritos de trevas. Você não sabia que existia. Muito obrigada, Ana Paula. Glórias a Deus. Muito obrigada. A irmã Ana Paula tomou a iniciativa e está escrevendo os versículos ali na descrição, tá, irmãos? Para ficar aí registrado para vocês que queiram estudar depois. Irmãos, nós sempre fomos atacados pelo diabo.
desde o dia que nós nascemos, mesmo quando nós não tínhamos aceitado a Cristo Jesus. Amém? E isso sempre vai acontecer. O que aconteceu é que nós descobrimos que Deus existe e nos entregamos a Ele. E aí, irmãos, foi pior ainda, porque Ele pegou uma gana de nós muito grande. Porque se nós perseverarmos até o fim, nós vamos entrar na cidade celestial. Nós vamos ser eternos com Cristo Jesus. A morte para o cristão genuíno não existe. Nós vamos passar pela primeira morte, que é a física, e vamos deixar esta caixa, este corpo aqui, mas vamos receber um corpo glorificado. Amém? E viveremos uma eterna felicidade. E a vida no céu não é essa monotonia que muitas pessoas pensam, não, irmãos. Em outra oportunidade, vamos pregar, possivelmente o pastor Israel, para que você saiba e tenha conhecimento do que é a glória de Deus que te espera. Glórias a Deus, aleluia. Você nunca mais vai chorar, você nunca mais vai sofrer. A sua vida vai ser de eterna felicidade. Você vai ter realizações. Você vai fazer muita coisa no céu, meus irmãos. Às vezes nós não damos valor para a salvação porque nós não sabemos o que realmente é o céu. Amém? Então você sempre foi atacado, ok? É que agora você sabe quem ataca você, certo? Em Marcos 1, 25 ao 27 diz assim: Mas Jesus o repreendeu dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando, saiu, em alta voz, saiu dele. Ou seja, Jesus tem autoridade sobre os demônios. Jesus tem autoridade sobre Satanás e sobre seus demônios, sobre o diabo e sobre todos os anjos caídos. Glórias a Deus, meu irmão. Você não precisa ter medo do diabo, você tem que ter temor de Deus. Ok? Porque Deus é maior do que o diabo. O diabo tem que se sujeitar à voz de comando de Deus. Você lembra da passagem de Jó? Ele não pôde tocar em Jó sem que Deus autorizasse. E Deus deu um limite para ele. Só toca até aqui. Eu até vou admitir que tu prove a Jó, que tu toque em Jó. Eu vou admitir. Mas foi só porque Deus admitiu, porque Deus consentiu. Porque jamais ele poderia fazer qualquer coisa com Jó se Deus não tivesse permitido. Amém? Que fique claro para você e para mim. Então aqui, ó, voltando lá em Marcos, que nós estávamos lendo, diz assim, ó: Todos eles se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina com autoridade? Ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Glórias a Deus. Grava isso contigo, irmão. Espíritos imundos, tá entendendo? Existem espíritos imundos. Existem espíritos imundos que se achegam a uma pessoa, pode destruir a vida dela, ao ponto de levá-la a virar um mendigo de rua. Você crê nisso? Você sabia disso? Eu conheço um caso de um irmão amado, de um homem de Deus que era rico. Era um grande homem de Deus, servo da casa do Senhor. Ele tinha cargo elevado, amado de Deus. A esposa dele caiu por um espírito imundo de prostituição e traiu ele com o melhor amigo dele, também um obreiro da igreja. E ele pegou eles em flagrante. E este homem se desnorteou. Este homem foi dominado por um espírito de ira, de ódio, de rancor. Sabe o que aconteceu com ele? Ele largou tudo. Ele era um homem até mesmo rico. Ele tinha uma empreiteira. Sabe onde é que o diabo botou ele? Por causa do ódio que ficou dentro do coração dele, que ele não quis liberar perdão. Ele ficou 14 anos sendo mendigo de rua, comendo na lata do lixo, porque espíritos imundos se apossaram dele. E espíritos imundos tiveram abertura, a porta de entrada foi o ódio. Ele se deixou dominar pelo ódio e ele virou casa de espíritos imundos. Sabe como é que ele foi retirado da rua, meus irmãos? Porque uma profetisa cheia do Espírito Santo de Deus, uma pastora amiga minha, usadíssima no poder de Deus, um dia passando pela rua, o Espírito Santo falou para ela: está vendo aquele homem lá?
é meu servo. Vai lá e fala com ele, porque hoje terminou o dia do cativeiro dele. E eu estou retirando ele das ruas através da tua vida. Vai lá e profetiza sobre ele. Vai lá e tira ele com a tua mão da rua. Aluga um local para uma pensão para ele, ajuda ele, dá dinheiro para ele, cuida dele, ora por ele, porque eu vou levantar ele na terra. O que o inimigo fez, as cadeias que prenderam, eu determino hoje o fim das cadeias. E assim foi feito. E hoje ele é completamente restaurado. Você jamais diria que ele ficou 14 anos como mendigo de rua, comendo lixo. Foi isso que aconteceu com eles. Isso é atuação de espíritos imundos, malignos. Mas nós é que damos a porta de entrada, amém, meus irmãos? Vamos vigiar sobre os nossos corações. Vamos vigiar as nossas vidas. Vamos liberar perdão para quem necessita, para quem nos feriu, para quem nos traiu, para quem nos enganou. Vamos deixar o passado para trás, amém? Vamos fechar as portas em nome de Jesus, porque esses espíritos imundos e malignos, eles têm poder para tocar a qualquer um. Título não vai nos salvar, meus irmãos. Cargo eclesiástico não vai nos salvar, meus irmãos. É vida com Deus, amém? É vida caminhando na palavra. É vida de sinceridade com Deus, amém? As portas são fechadas, as brechas são fechadas. Precisamos ser como Neemias. Precisamos ser vigilantes, amém? Quem pode dar um glórias a Deus aí? Outra coisa que temos que aprender. A nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra os seres das trevas e do império do mal. Quando nós levamos, meus irmãos, a luta nós levamos para as pessoas, nós vamos perder, nós vamos ficar enredados, amém? Deus não quer você enredado, Deus quer você liberto. Vamos lutar com as armas certas, amém? Efésios 6:12. Efésios 6:12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Temos que crer na palavra. Amém, meus irmãos? Efésios 6:12 diz isso. A Aninha pode colocar para nós aí. Temos que aprender a ter convicção da palavra. Mas, pastora Zaida, o fulano me traiu, o outro me enganou, a pastora tal me maltratou, o outro me caluniou, o irmãozinho fez não sei o quê. Mas por que ele fez, meus irmãos? Porque ele foi porta aberta, ele foi canal de espíritos de trevas, ele foi canal do império das trevas para te magoar, te ferir, te roubar, te trair, te mentir, te caluniar. Porque se tu não deixou brecha, meu irmão, se tu foi íntegro e sincero com essa pessoa, e se essa pessoa agiu dessa forma contigo, se tu estendeu a mão para uma pessoa que abusou de ti em todos os sentidos, quem está em dívida com Deus é ela. E quem está sendo porta aberta de espíritos malignos de trevas para prejudicar a ti ou qualquer outro irmão é essa pessoa. E sabe quem é que vai fazer justiça a respeito dessa pessoa que te traiu, que te enganou? Vai ser Deus. O que você vai fazer? Você vai entregar a justiça ao Senhor. Você vai dobrar os seus joelhos e você vai clamar. E você vai entregar tudo aos pés do Senhor. E pode esperar, irmãos. Eu já passei muito por isso. Pode esperar. No tempo certo você vai ver Deus Jeová fazer justiça. Alguém pode dar um glórias a Deus aí? Você crê, irmão, que Deus é capaz de fazer uma justiça sobre a tua vida muito melhor do que as tuas palavras? Você não precisa dizer nada. Você é ovelha, você não é cabrito. Quando nós somos agredidos, sabe o que uma ovelha faz? Sabe por que o Senhor nos compara com ovelhas do Senhor? Porque a ovelha fica quietinha. A ovelha vai para o matadouro, quem sabe, quem acompanha sabe que a ovelha vai quietinha. Sabe quem é que fica gritando, meu irmão e minha irmã? É cabrito.
Então, nesta noite, recebe um recado do Senhor para a tua vida e para a minha vida. Se nós somos ovelha, nós passamos o sofrimento calado, amém? Mas se nós ainda temos atitude de cabrito, nós ficamos abrindo a boca, gritando, esperneando e contando para todo mundo. Não vai adiantar nada. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra demônios. Se você entrar na batalha, no campo da carne, você vai viver brigando, você vai viver se estressando, você vai viver se incomodando com todo mundo que está perto de ti. Na igreja, no trabalho, na faculdade, enfim, na tua família. O diabo sempre vai levantar pessoas como canais. Ele vai levantar pessoas, você tem que entender isso. Ele vai levantar pessoas como canal de agressão para sua vida. E se você tem uma chamada ministerial em qualquer área, é pior ainda. Vai ser sempre assim. Ou você aprende a lidar com isso da maneira correta, que é indo aos pés da cruz, entregando para o Senhor, orando e jejuando e pelejando no mundo espiritual, perdoando aquela pessoa, liberando. Se não tem condições de andar junto, meu irmão, não ande. A Bíblia não te obriga. A palavra de Deus diz assim: como andarão juntos se não houver entendimento? Amém? Deus não nos chamou para a guerra. Se não pudermos andar com aquela pessoa, não andemos, nos afastemos, mas perdoamos e nos afastamos. Amém? E continuamos a nossa caminhada. Vamos adiante. Até eu quero deixar um recado. Se a nossa luta não é contra carne e sangue, portanto, briguemos, vamos ter que aprender, nós temos que pegar essa dica. Briguemos menos com as pessoas, oremos mais e jejuemos mais. E aí, nós vamos ter um resultado muito melhor. Nós vamos falar com Deus e Ele é poderoso para nos defender da atuação de qualquer demônio que use qualquer pessoa. Amém? Glórias a Deus. Mas para isso nós temos que aprender a crer na palavra de Deus. Se eu tenho um pouco de dúvida na palavra de Deus, eu vou acabar pegando a coisa na minha carne. Eu vou acabar entrando no meu eu. Isso é uma chave de vitória contra a atuação das trevas na tua vida. Amém, meus irmãos? Outra coisa que precisamos aprender. Se submeta a Deus, obedeça a Deus e você terá vitória sobre o poder das trevas. Amém? Isso é uma chave de vitória. Se submeter a Deus. Se submeter à palavra de Deus. Obedecer a Deus. Obedecer a palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, vamos pegar para estudar Tiago 4:7. Tiago 4:7. Meu irmão e minha irmã, para você aí que está me ouvindo e tem dificuldade de obedecer o que diz a palavra ou os recados que o Espírito Santo te orienta, então essa palavra é especialmente para você nessa noite. Se você não aprender a se submeter a Deus e a sua palavra e as mensagens que o Espírito Santo te manda no individual, você vai sofrer. Você vai entrar e sair de desertos. A sua vida vai ser uma constante entrada e saída de deserto. Por quê? Porque você sempre vai deixar portas abertas para que o diabo e os seus demônios possam entrar na sua vida emocional, entrar na sua vida profissional, entrar no relacionamento do seu casamento, entrar na sua vida ministerial. Amém? Temos que aprender a fechar as brechas. Mas, pastora, não vão me socorrer, os pastores não vão me socorrer, os pastores não têm unção, os pastores não vão usar da unção e do poder para expulsar os demônios que estão agindo na minha vida? Sim, eles vão fazer. Os pastores vão até cansar de expulsar demônios sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Mas o que ocorre é que depois de um tempo eles voltam. E se tinha 7, vem 14. E aí o pastor vai lá e expulsa. Aí passa um tempo de paz. Mas aí torna você e a sua família abrirem brechas. Aí vem 21.
Você está entendendo, meu irmão e minha irmã, a seriedade da coisa? A nossa vida espiritual não é brincadeira. Se você quer ter um pouco mais de paz na terra, quer andar com a vida abundante que o Senhor prometeu, porque Ele tem vida abundante para nos dar aqui também. Ele não tem somente salvação, Ele quer que a minha casa e a sua seja uma casa de paz. Nós temos que aprender a fechar brechas. Quem é que conhece aí vida de irmãos que vivem tropeçando no Evangelho? Você não conhece ninguém? Você não conhece ninguém? Você que está aí anos no Evangelho e você não conhece? Claro que você conhece. Você fica até pensando, mas onde é que está Jesus na vida dessa pessoa? Que ela nunca consegue se firmar. Quando não é uma coisa é outra, uma coisa ou outra. Mas é por causa disso, irmãos. São as brechas escancaradas. Você tem um inimigo. Eu tenho um inimigo, o nome dele é Satanás. Ele tem uma legião de demônios, de principados, potestades, dominadores de trevas. Ele tem demônios a varrer para enviar na nossa vida. E ele vai enviar se tiver brecha. Amém? Deixa eu ler Tiago 4,7 para você. Diz assim a palavra de Deus: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, ele fugirá de vós. Tá entendendo? Sujeitai-vos a Deus. O que é sujeitar a Deus? É temer a Deus, temer a sua palavra, temer de pecar contra Deus, temer de pecar contra o Espírito Santo, parar de desobedecer. Você tem que ajudar o seu pastor e a sua pastora. Meus irmãos, como eu vejo pessoas saírem de ministério e saírem reclamando dos pastores. Meu pastor não fez isso, meu pastor não fez aquilo, meu pastor não fez aquilo outro, meu pastor não me visitou, meu pastor não orou. Mas o teu pastor não pregava para você? O seu pastor não pregava a palavra. Não existe pastor que não pregue a palavra de Deus. Existe pastor que distorce a palavra de Deus. Mas se você sabe que o seu pastor está distorcendo a palavra de Deus, saia desse ministério e procure um ministério que esteja alicerçado na palavra genuína, como está escrito nas Escrituras. Se você ler a palavra de Deus, você vai saber o que está escrito nas Escrituras e você vai discernir se o seu pastor prega a palavra ou não. Glórias a Deus. Se ele não prega a palavra como ela é, saia de lá, porque ele está distorcendo, amém? Mas se o seu pastor está pregando a palavra de Deus, como eu nesta noite, estou me gastando por amor da minha vida e da sua vida, para pregar a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus que te liberta, que te cura, que te salva, que te dá norte, que te diz como que você deve agir, que te diz como você deve tratar o seu marido, a sua esposa, que diz como você deve criar o seu filho, a sua filha, que diz como você deve ter uma vida própria com o seu marido, largar pai e mãe, largar a fofoca, largar a prostituição, largar a maconha, largar o roubo, largar o vício, que te diz para andar direito, para ser um bom cidadão, para ser um bom filho de Deus. A palavra de Deus tem tudo que você precisa. A palavra de Deus tem tudo que eu preciso. Não há desculpa para nós. O mundo tem desculpa, meus irmãos, para fazer o que bem entende. O mundo tem as pessoas mundanas que não têm conhecimento da palavra e não gostam, não temem da palavra de Deus. Elas têm mais desculpa para errar, para cair, para fazer mil coisas com as suas vidas do que eu e do que você, porque nós já fomos limpos pela palavra. Fomos limpos ou não, meu irmão e minha irmã que me assiste? Passamos pelas águas ou não, meu irmão e minha irmã? Aceitamos o Senhor ou não? Recebemos o Espírito Santo ou não? Qual é a desculpa para nós? A culpa é do nosso pastor? Não! Harabashai de Candaralabaia. Não bote a culpa no seu pastor. Ele prega para você. Ele orienta você pela palavra de Deus. Ele diz como você deve andar na sua casa, como você deve andar tratar o seu marido, seu filho, a sua mãe, o seu pai, que você deve pagar as suas contas em dia, não atrasar, e por aí vai. Eu não vou entrar aqui, meu irmão e minha irmã. Se você tem um pastor íntegro, um pastor que se gasta, um pastor que se ama e prega a palavra de Deus para você, então não tem desculpa para que você não se sujeite a Deus, não obedeça a Ele e ande no caminho que Ele está te dando para seguir. Agora, se você não quiser andar, deixe porta aberta e o diabo vai entrar. Aleluia.
Diz a pastora Nelsa, não adianta expulsar os demônios, deixar a casa vazia e o demônio voltar novamente. A casa tem que ser cheia da palavra, pois é a palavra que irá libertar. Portanto, devemos sempre estar nos alimentando. Glórias a Deus. É isso, para que a palavra nos liberte, diz a pastora. A irmã Ligiane diz glórias a Deus. Tem mais alguém aí para dar um glória a Deus? Que palavra dura, pastora. Não, uma palavra de amor, meu irmão e minha irmã. Isso é a palavra de alguém que quer que você cresça, que quer que você floresça, que quer que você dê frutos, que quer que você saia desse eterno deserto que o diabo está colocando você. Quantas vezes você já tropeçou? Quantas vezes você caiu? Não é palavra de acusação, viu, irmãos? Quando eu prego para você, estou pregando para mim. É uma palavra de amor. Só exorta quem ama. É porque eu amo você que está me assistindo. É porque eu me amo. Eu quero crescer. Eu quero ser liberta. Eu quero errar uma única vez na mesma coisa. Você também quer? Eu não quero viver tropeçando 1000 vezes no mesmo erro. Quando eu errar, e eu vou errar, amém? Porque diante de um Deus santo, não tem como nós não errarmos, amém? Diante da santidade de Deus, não tem como nós não falhar. Ah, mas é pastor, não falha. Mentira! Que mentira! Ah, mas é pastor, não tem problema no casamento. Que mentira! Como que não, irmãos? Nós temos sempre coisas para melhorar. Nós sempre temos coisas para tratar. Nós temos sempre coisas para nos libertar. Nós vamos continuar jogando lixo fora até o último dia da nossa existência. Se eu já estivesse pronta, se eu já estivesse limpa totalmente, Jesus já tinha me recolhido, meu irmão e minha irmã. Quem pode receber essa palavra? Glórias a Deus. Mais uma coisa que nós precisamos aprender, meu irmão. Amém? Vamos aprender mais uma coisa aqui, mais uma dica. Deus concedeu autoridade para os seus filhos, para a igreja, para expulsar demônios. Você está me ouvindo? Tá me ouvindo aí, crente, de muitos anos do evangelho? Mais de 10 anos do evangelho, tem medo de expulsar os demônios que eventualmente vêm sobre ti, sobre a tua vida. E sai correndo no meio da madrugada para chamar o teu pastor, se acovardando. Aleluias! Eu vou falar, irmãos. Alguém tem que dizer. Esse evangelho que está sendo pregado aí, água com açúcar. Deus te ama. Deus te perdoa, Deus te ama, Deus te perdoa, Deus te ajuda. Deus vai ficar contigo sempre. Não, Nanina, não. Se assim fosse, meu irmão, Judas não teria se entregue, não teria caído e não teria ficado nas mãos do diabo como ficou. Ele foi um dos discípulos do Senhor e foi o filho da perdição, porque não quis se arrepender. Não é que Deus não quisesse, mas ele não quis. E Deus respeitou a vontade, desobediente. Ele estava sempre questionando Jesus. Judas estava sempre questionando Jesus. Vai lá olhar no Novo Testamento. Até na questão do dinheiro ele questionava. Poxa vida, mas podia pegar esse óleo aí que estão ungindo o Senhor e vender esse óleo porque ia dar bastante dinheiro para ajudar os pobres. Ainda dava uma de bom, cínico. O que aconteceu com ele? Se perdeu. Se perdeu, meus irmãos. Não pense que nós, por termos promessa, por sermos escolhidos do Senhor, se nós não andarmos como nós temos que andar e nos sujeitar a Deus, nós não podemos também acabar caindo, irmãos. Qualquer um pode cair, amém? Diz assim a pastora Nelsa. Pastor também erra, sim. Temos sempre que estar vigiando, consagrando e buscando a Deus para andarmos certos nos nossos caminhos. E é verdade. Porque nós somos muito mais atacados. Nós somos o escudo sobre todos os filhos espirituais que nós temos. Os nossos filhos espirituais abrem brechas com o inimigo. E quem é que vai ser o escudo deles? Antes deles atacarem os nossos filhos espirituais, eles atacam nós. Amém, irmãos? Então, para você que está me ouvindo, ame o seu pastor, critique menos e ore mais pela vida dele. Porque ele é um escudo. Antes de bater em você, bateu nele. E muitas vezes ele está tendo uma vida consagrada e você não está.
e você está arrumando brecha, uma em cima da outra, problema em cima, um em cima do outro, e quem está levando a primeira retaliação, o primeiro dardo inflamado do inimigo, a primeira seta bateu no seu pastor, bateu na sua pastora, amém? Vamos amar os nossos pastores, vamos nos sujeitar à palavra dos nossos pastores. Se você sabe que é íntegro, se é honesto, eu não estou falando aqui porque eu sou pastora, meus irmãos, não é por causa disso, porque muita gente que vai me ouvir, eu não sou pastora de quem vai me ouvir, irmãos, sou pastora de meia dúzia, eu estou falando porque é uma verdade. Se você está plantado no lugar certo, se você tem um pastor íntegro e honesto que se importa de verdade com você e prega a palavra de Deus, vamos ajudar a esse pastor te ajudar, meu irmão. Pare de ser criança. Pare de tropeçar no mesmo erro. Verdadeiramente aceite Jesus transformar o seu caráter. Seja um homem e uma mulher de caráter. Seja um homem e uma mulher de palavra. Fecha a brecha para os demônios, irmãos. Amém? Sujeitai-vos às suas autoridades, primeiramente a Deus e depois aos seus pastores. Glórias a Deus. Aqui diz que ele deu autoridade para que a igreja expulse demônios. Onde é que está escrito isso, pastora? Lucas 9, do 1 ao 2. Amém? Lucas, pega aí, Aninha. Lucas 9, do 1 ao 2. Diz assim a palavra: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Você sabia, meu irmão e minha irmã que está me escutando? Você aceitou Jesus? Amém. Foi batizado nas águas? Amém. Recebeu o Espírito Santo? Amém. Você sabia que você não precisa procurar o seu pastor para tudo? Você sabia que você pode pegar um óleo ungido e ungir a sua casa? Ungir as pessoas enfermas da sua casa? E a você mesmo? Você sabia que se você sentir uma opressão espiritual, alguma coisa diferente, porque nós temos o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? O que você tem em você? Que você está sendo atacado e você não está percebendo. Você está sendo oprimido e você não está percebendo. Você não pode você mesmo colocar a mão sobre sua cabeça e orar. O seu marido não pode orar por você. Você não pode orar pelo seu marido. Vocês não podem orar pelos filhos. Meu irmão e minha irmã, mais de 10 anos no evangelho e não pode ungir a sua casa, meu irmão e minha irmã. Tem que ficar berrando igual um cabrito, cheio, morrendo de medo, procurando o seu pastor 24 horas por dia? Não! É hora de crescer, meus irmãos. Pegue as armas de Efésio e comece a batalhar por você. Você está em casa, você está numa época de pandemia. Quem sabe não foi para isso que Deus permitiu que você estivesse assim, para que você viesse a crescer e parar de correr atrás da dependência de homens, de pastores, de líderes, de profetas, disse daquilo. Perca o medo do diabo. Utilize a sua fé, cresça. Você é atacado pelo mundo espiritual? Mas todos nós somos. Se os outros irmãos podem, se irmãos estão crescendo, o que você está fazendo que você não cresce, meu irmão e minha irmã? É uma pergunta para nós nesta noite. Glórias a Deus. Pastora Nelza dizendo, ela e o esposo muitas vezes, como falam entre si, eles próprios não se sentem com grandes problemas que não possam resolver, mas muitas vezes se sentem abatidos pelos problemas das ovelhas da congregação deles. Sofrem, principalmente por ver uma ovelha do rebanho passando ano após ano, sempre os mesmos problemas. Sempre. Meu irmão, minha irmã que me escuta, que tipo de ovelha você é? O seu pastor, quando ministra com você, é sempre com uma coisa nova, ou ele está sempre falando para você a mesma coisa? Ei, você que me ouve, é para você mesmo. Aleluia! Não fique bravo comigo, é para você mesmo. Você tem que se analisar, você tem que se ajudar, você tem que ajudar aos teus líderes, a Deus, ao Espírito Santo e a Jesus a ajudar você. Pare de ser porta aberta, escancarada, para que demônios possam entrar na sua vida, nos seus negócios, na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento com os seus filhos, no seu relacionamento com as pessoas, com os irmãos da fé. Amém? Decida fechar a porta. Você tem que entender, o mundo espiritual existe, é real. E ele não vai parar
parar de atacar você nos mesmos pontos e na mesma área, se você continuar a ficar com medo e continuar abrindo as brechas. Não é culpa do seu pastor, amém? Glórias a Deus. Mais uma dica. Deus tem poder para nos defender dos ataques das trevas. Marcos 16, 18. Marcos 16, 18, Aninha. Deus tem poder para nos defender dos ataques das trevas. Diz assim: pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Glórias a Deus. Você está entendendo? Deus tem poder, Ele te deu autoridade, Ele deu autoridade para a igreja. Nós vamos pisar em serpentes, nós podemos comer coisas que sejam envenenadas, nós vamos colocar as mãos sobre os enfermos e vamos curá-los em nome de Jesus. Receba! Você, igreja, você recebeu poder espiritual. As trevas existem, o império das trevas existem, amém, existem. Mas o império do bem, o império celestial existe também. É maior e tem mais poder. E nós estamos do lado do império celestial, do reino de Deus, do poder de Deus. Isso não é pouca coisa. Você não precisa ficar com medo do diabo, você tem que temer a Deus. Amém? Mais uma dica. O mal se levanta contra nós todos os dias. Pessoas se levantam contra nós todos os dias. Sempre vai acontecer. O império das trevas se levanta todos os dias. Há muita maldade no mundo. A cada dia a maldade cresce mais. Isso não vai parar. Isso vai aumentar. Aprenda a não depender de pessoas. Aprenda a depender do Deus vivo. Aprenda a tomar o poder e a autoridade que Deus te concedeu. Você crente que me ouve, você tem que orar. Você tem que orar. Você tem que jejuar. Você tem que ler a Bíblia. Isso são armas. Se você não fizer isso, você não vai ter armas. Pare de depender só da unção, da oração e da cobertura pastoral. Não estamos mais em tempo disso. Nós estamos em tempo de batalha espiritual. Jesus está voltando. Eu não vou pregar para você nesta noite um evangelho água com açúcar, como muitas vezes eu já ouvi, eu mesma já ouvi. Daqui para frente tudo vai melhorar. Não vai. Não vai, daqui para frente tudo vai melhorar. Não vai. Amém, meus irmãos? Daqui para frente tudo vai ficar mais difícil. O que não significa que você não vai crescer, que você não vai ter resposta de Deus, que Deus não vai te abençoar. Não significa nada disso. Porque isso depende da sua vida individual com Deus e da minha. Você vai ver muita gente crescer, ser abençoada, ministérios ser levantados, muita coisa boa, ok? Mas daqui para frente, no geral, não vai melhorar. Vai depender da sua vida com Deus. Glórias a Deus. O mal se levanta. Jeremias 8,17. Aninha, Jeremias 8,17. Diz assim a palavra do Senhor: pois eis que eu vos envio eis que eu envio para entre vós serpentes áspides contra as quais não há encantamento e vos morderão, diz o Senhor. Quem pode dar um glória a Deus aí? Que palavra pesada, pastora. Pois é, mas é a palavra do Senhor. Ele diz que Ele mesmo envia e que nos morderão. Irmãos, pode até morder, mas o veneno não vai nos matar. Esqueceu que Deus está comigo e contigo? Esses são os dias que nós estamos vivendo. Dias de maldade na face da terra. Não fique de olhos fechados. Não queira ser um eterno bebê espiritual. Não queira continuar sendo uma criança. Pare de reagir como uma criança dependente do papai pastor, do papai profeta, da mamãe profetiza. Amém? Dependa do Senhor. Pegue as armas, dependa do Senhor. Amém? Eu quero mostrar para vocês exemplos bíblicos de atuação de demônios
Não é a Zaida que está falando, é a Bíblia. Eu quero te mostrar exemplos bíblicos de atuação de demônios. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Aqui Deus rejeitou ao rei Saul. Sabe por quê? Por desobediência. Meu irmão, eu quero te deixar nesta noite uma palavra muito clara. Deus rejeitou o rei Saul e acabou ordenando que um espírito maligno de trevas o possuísse, o visitasse, o perturbasse. Foi liberado pelo próprio Deus. Sabe por quê? Por causa de desobediência. Eu quero te alertar nesta noite, quero ser boca do Senhor para a sua vida, para a minha vida e para a sua vida. Para você que tem dificuldade de obedecer ao Senhor, o Senhor manda um recado para ti nesta noite. Basta, chega, acabou. Se você não se alinhar, entenda. Deus é Deus de amor, mas ele também disciplina os seus filhos. O próprio Deus que levantou ao rei Saul, quando ele rejeitou ao rei Saul como rei, ele não rejeitou como filho, certo? Mas ele não se agradou das atitudes do rei Saul. Ele mesmo permitiu que o rei Saul tivesse sobre si um espírito atormentador. Um espírito maligno foi enviado da parte de Deus para que atormentasse Saul. Está lá em 1 Samuel 16, certo? Pode pegar também essa referência, Lucas 11, do 24 ao 26. Vou repetir de novo. Bote lá, Aninha, 1 Samuel 16 e Lucas 11, do 24 ao 26. Você pode ler depois você, tá bom? Infelizmente, ele foi possuído por um espírito maligno, ele ficou com perturbação, certo? Aqui em 1 Samuel 18:10 diz assim, ó. 1 Samuel 18:10. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele. Por 2 vezes Saul temia Davi, pois que o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Deus tinha se retirado de Saul, meu irmão e minha irmã. Pode anotar lá, Aninha, 1 Samuel 18:10, amém? Deus enviou um espírito maligno enviado pela parte de Deus, ponto. Deus havia se retirado de Saul, ponto. Deus deu e Deus tirou. Você está me ouvindo, meu irmão e minha irmã? Não conte vitória pelas coisas que Deus te dá. Não conte vitória por nada, seja de material ou seja de espiritual. Porque você só vai permanecer se você se enquadrar no padrão de Deus, no padrão bíblico. Amém? Não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito do Senhor. Entenda bem isso. Eu tenho que entender, você também tem que entender. Amém? Nós temos que zelar pela nossa vida espiritual, por todas as áreas. O mundo espiritual existe, não é brincadeira. Você está debaixo de influência, certo? Tem espíritos malignos opressores que atuam na vida de uma pessoa para tudo, provocando dores de cabeça, enxaquecas fortíssimas, escravizando uma pessoa debaixo de uma depressão profunda, com desejo de suicídio constante, com desejo de se cortar constantemente. Sabemos que tem a depressão, sim, que é fisiológica, que precisa de medicamento e é curada com medicamento, ok? Mas também tem a depressão da alma e a depressão espiritual, que são provocadas por espíritos malignos, por escravidão, por algemas. Amém? Tem espíritos que acabam fazendo com que a pessoa não queira mais nem tomar banho, não se arrume, não tenha amor por nada, não tenha amor por ninguém. Tem espíritos malignos que atuam, que deixam a pessoa doente por dinheiro. Doente por dinheiro. Eu já conheci uma irmã que, se ela não tivesse ao menos R$100, R$200 na carteira, ela entrava em surto. Ela brigava com todo mundo. Ela ficava mal-humorada. Ela começava a ter crises de pânico. Ela tinha até mesmo taquicardia, meus irmãos. E era um espírito obsessor sobre a vida dela.
Tem gente que não gosta de falar espírito obsessor, vai achar que é coisa de espírita. Não é. São espíritos malignos. É para não dizer demônios aqui, para assustar pessoas. Tem pessoas, irmãos, que fica assim, ó, estagnada. Tem preguiça de tudo. Não tem ânimo para nada e está debaixo da atuação de um demônio. Eu poderia fazer uma lista, só que esse assunto é muito amplo. Não dá para falar numa live só. Eu quero só que você identifique. Tem espíritos malignos que fazem a pessoa ficar constantemente triste, constantemente mal-humorada, enxergar a vida só por um ângulo de pessimismo. Tem espíritos malignos que deixam a pessoa negativa, tudo é negativo. Tem espíritos de crítica, que só aponta erro, falha. São pessoas assim que chegam no ambiente e deixam o ambiente detonado. Tem espíritos malignos que fazem a pessoa brigar, ficar com raiva. A maioria das vezes, por qualquer coisa, se estoura por tudo, fica incomodado por tudo, se sente atingido por tudo e por todos. Tá entendendo? Nós temos que fechar as brechas. Nós temos que saber contra nós estamos, com quem e contra quem nós estamos lutando. Amém, meu irmão? Aqui, ó, tem outro caso. Tem o caso do gadareno, uma pessoa possuída por demônios. Marcos 5, do 1 ao 20. Amém? Glórias a Deus. Eu não vou ler porque é muito comprido. Marcos 5, do 1 ao 20. Existe possessão de demônios, existe possessão demoníaca. Isso existe, irmãos. É verdade. Um demônio pode levar uma pessoa ao fundo do poço. Ao fundo do poço. Quantas pessoas, meus irmãos, que estão em manicômio, que estão na rua comendo lixo, que estão atiradas na prostituição, que estão atiradas nas drogas, que estão atiradas no tráfico. E foi fruto de obras de feitiçaria, de obras de magia negra, de obras de bruxaria, de obras de satanismo. Você sabia disso? Tem pessoas que estão vivendo uma vida miserável porque estão presas em cadeias, meus irmãos. Não vamos, nós que estamos na casa de Deus, que somos filhos de Deus, não temos o direito de brincar com os demônios, irmãos. De brincar, irmãos, com a nossa fé, de brincar com a nossa espiritualidade. É hora de cair a ficha, meu irmão e minha irmã. Amém? Jesus está voltando. O poder das trevas no mundo vai aumentar. De que lado você vai? Você vai sair do muro ou vai continuar com um pé na igreja e outro no mundo? Você vai se tornar um homem maduro, uma mulher madura na fé, ou vai continuar agindo como criança? Porque até aqui Deus te deu livramento, porque até aqui você teve socorro e você se livrou de ataques que o diabo te fez e você conseguiu se levantar. Você vai continuar brincando com a sua fé, vai continuar brincando com a palavra, vai continuar brincando de desobedecer o Espírito Santo? Você quer pagar para ver? Em nome de Jesus eu tenho certeza que não. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que hoje é o dia da tua libertação, que o Espírito Santo está libertando a tua mente e te está trazendo entendimento, amém? Do mundo espiritual. Vamos adiante. Eu quero dar mais um caso, que às vezes a gente não fala, de uma pessoa dominada por espírito de adivinhação. Está lá em Atos 16, do 16 ao 18. Atos 16, do 16 ao 18. Diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu do encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Espírito de adivinhação, meus irmãos. Espírito de adivinhação. Aquela moça até estava falando algo que era verdade. Ela estava dizendo que o apóstolo Paulo e os discípulos eram todos de Deus e que as pessoas deveriam escutá-lo. Veja bem, ela estava falando uma aparente verdade, mas ela estava falando sendo canal de boca de demônios. Irmãos, quantos crentes hoje, meus irmãos, que estão dentro da igreja e de vez em quando vão lá no mundo da feitiçaria procurar uma adivinhação. Me perdoa dizer isso, meu irmão e minha irmã,
Mas tem muitos que estão fazendo isso. Eu conheço uns quantos. Estão brincando, irmãos. Um pé com Deus e um pé nas trevas. Um pé com Deus e um pé nas trevas. Amém? Não pode ser desse jeito, irmãos. Nós temos que firmar o Espírito da verdade, o Espírito da revelação que procede. A palavra de Deus diz isso. O único Espírito que procede da parte do Deus vivo chama-se Espírito Santo de Deus. E para ele você não precisa ofertar nada. Você não precisa pagar nada para o Espírito Santo. De graça recebeste, graça dai. Você não precisa pagar. Eu não quero aqui ofender nenhum tipo de religião, irmãos. Não é a minha intenção. Mas você não precisa fazer oferta de nada. Para bom entendedor, meia palavra basta. Você não precisa dar nada para ele comer. Você não precisa dar nada para ele beber. Você não precisa dar nada para ele vestir. Porque o Espírito Santo já é vestido da glória de Deus. Amém? O Espírito Santo já se alimenta da glória de Deus. Amém? Você não precisa dar vela para ele, porque ele é a própria luz. Oh, glória! Ele tem a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a luz do mundo. Jesus Cristo é a luz da tua casa. Jesus Cristo é a luz da tua vida. Jesus Cristo é que ilumina. A glória de Deus ilumina o ambiente. Sabe, no reino celestial, sabe, na Nova Jerusalém, não vai precisar de lâmpada. Vai ler lá Apocalipse, porque a luz que procede de Deus vai iluminar tudo. Imagina a luz que Deus tem. Você acha que você precisa dar vela para Deus? Você acha que você precisa dar vela para Jesus? Você acha que você precisa acender vela para o Espírito Santo? Você acha que você precisa acender vela para um anjo? Meu irmão e minha irmã, nesta noite eu pego a verdade de Deus para você que me escuta, para você que está ouvindo esta mensagem nesta hora. Jesus Cristo é a luz do mundo. Se um anjo verdadeiramente da parte de Deus te visitar a tua casa, você não precisa acender vela para ele, porque ele vai acender a tua casa com a glória de Deus. A luz de Deus vai iluminar toda a tua casa, ainda que a tua casa estivesse com as luzes apagadas em trevas. Se um anjo do Senhor entrar ali, se o Espírito Santo te visitar, se Jesus te visitar, a tua casa pode estar em total breu, em total escuridão. Sabe o que vai acontecer? Ela vai se tornar em claridade, vai ser um clarão tão grande que você não vai não poder ficar com os olhos abertos. Por isso que você não precisa dar luz para esse Deus. Ele é a própria luz do mundo. Glórias a Deus. Quem pode receber essa palavra? Eu quero dar uma recomendação, irmãos, porque eu estou vendo a hora está passando. Eu quero ainda pregar algo a mais para você. Para você que tem mais curiosidade, para você que quer saber um pouquinho mais, assista, eu vou recomendar Eduardo Mastral. Eduardo Mastral no YouTube. Acesse lá o vídeo dele, aonde diz alimentos de demônios. Amém? Do que é que esses seres se alimentam, tá? Eu vou rapidamente passar aqui. Eu sei que eu não vou poder pregar tudo. Eu não vou poder pegar a parte, possivelmente, das pessoas negativas que estão sobre nós. Mas eu quero me ater sobre o mundo espiritual nesta noite. Nós precisamos conhecer mais, irmãos. Nós precisamos conhecer mais, irmãos. Eu fiquei apavorada quando eu descobri que os satanistas, as primeiras coisas que eles fazem, eu quero te colocar isso como um conhecimento nesta noite. Os satanistas estudam a Bíblia cristã inteirinha, de Gênesis até Apocalipse. Você sabia disso? Antes deles estudarem a Bíblia satânica, eles estudam a Bíblia cristã inteirinha. Eles têm mestre, eles têm reunião por semana. Ei, você, meu irmão, que não quer estudar a palavra de Deus. Ei, você, meu irmão, que acha que não precisa participar de escola dominical de ensino da palavra. Você sabia que o satanista estuda a Bíblia que você rejeita? Ele estuda. Obviamente que ele tem um mestre para ele distorcer toda a palavra, anular toda a palavra de Deus e convencer essas pessoas que a palavra de Deus é totalmente errada. E eles fazem isso com maestria, eles fazem lavagem cerebral na cabeça de uma pessoa. Você está entendendo porque você tem que comer da palavra? Você está entendendo porque você tem que tirar essa preguiça espiritual do seu couro e começar a verdadeiramente a ler a Bíblia? Não tem desculpa, irmão. Hoje em dia tem Bíblia em áudio. Se você não consegue ler, você pode escutar, amém?
Isso mesmo, Aninha, colocou lá. Glórias a Deus, minha irmã Silvia Mendes. A irmã Silvia está entendendo a palavra. Deixa eu falar bem rapidinho para você o que é alimento desses demônios, amém? Esses seres de trevas, eles também, as entidades ou demônios, elas precisam nutrir as suas energias. Elas têm que ter uma fonte de energia, amém? Até para elas poderem se materializar na Terra. Esses seres de trevas, eles também desprendem da sua matéria uma energia negativa, ok? Pessoas sensíveis espiritualmente, pessoas que oram bastante, que jejuam bastante, só de entrar num local aonde um desses seres está escondido, elas já sentem, ok? Deixa eu falar para vocês o que são os alimentos desses seres de trevas, certo? Do que é que eles se alimentam? Eles se alimentam de sangue humano ou de animais, propriamente da energia desse sangue. Irmãos, nós somos seres que desprendemos do nosso corpo energia. Isso é comprovado cientificamente. Você pode tirar até uma fotografia que vai sair toda a energia desprendida do seu corpo. Tem certas fotografias que nós conseguimos fazer isso, certo? É dessa energia que desprende do nosso corpo, quando esses seres trevosos se aproximam, eles também sugam essa energia, ok? Você nunca sentiu isso? Você entrou num ambiente, você estava super bem, de repente do nada começou uma dor de cabeça, que tudo que você queria sair desse lugar? Possivelmente uma das pessoas que estavam naquele local estavam acompanhadas por um desses seres de trevas. E ao ver a luz que se desprende de você, porque você é um filho de Deus, você carrega a luz consigo, ele se aproximou e puxou a sua energia. E você se sentiu mal. Tá captando aí? Eu quero que você aprenda nessa noite. O que mais que eles se alimentam, pastora? Do medo das pessoas, da energia de medo que sai das pessoas. Isso atrai esses seres. Eles se alimentam de raiva, de depressão, de irritação, de tristeza profunda. Todos esses sentimentos liberam uma energia através do nosso corpo. Assim como eles também têm capacidade de se encostar, se aproximar e soltar setas sobre a mente de uma pessoa para que ela comece a sentir todos esses sentimentos que eu aqui descrevi. Amém? Do que mais eles se alimentam? Se alimentam de energia térmica. Eles podem se encostar numa pessoa vulnerável. Tá? O que faz com que uma pessoa esteja vulnerável? Uma pessoa pode estar em pecado, ou afastado da casa de Deus, ou com uma depressão muito profunda, que seja gerada por raiva, ressentimento, rancor. Automaticamente eles vão se aproximar se a pessoa estiver vulnerável. Eles não vão se aproximar se aquela pessoa estiver com uma vida no altar, com oração, com jejum, com santificação blindada. Mas se uma pessoa estiver vulnerável, estiver num momento vulnerável, eles podem se aproximar sim. Uma das coisas que eles provocam bastante, irmãos, quando eles sugam a energia de uma pessoa, é sentimento de alteração térmica, uma sensação de frio do nada, um calafrio, uma coisa muito ruim na pessoa na hora que ela está sentindo, amém? E pode ser, eu não estou dizendo que seja, mas pode ser manifestação de uma aproximação de um ser de trevas liberado pelo império das trevas, amém? Também se alimentam de energia da terra, das águas, das plantas e do fogo, ok? O que eles podem também realizar? Eu quero passar para ti nessa noite. Esses seres das trevas, eles têm poder de realizar uma leitura da linguagem corporal. Por isso que eles podem realizar adivinhação. Eles fazem uma leitura da linguagem corporal, ok? Eles podem se deslocar também e fazer visitações na casa de qualquer pessoa, desde que eles tenham um objeto daquela pessoa. Pode ser roupa, fio de cabelo, fotografia, nome completo. E eles fazem visitação e eles escutam. Eles podem escutar aquilo que as pessoas estão falando. E por isso eles podem depois se manifestar falando coisas sobre a sua vida, como se eles te conhecessem profundamente. Mas é tudo através da adivinhação. Alguém pode dar um glórias a Deus, um amém aí? Amém? Glória a Deus.
Que outra forma que eles têm, irmãos, também de se manifestar, de se expressar? Eles manipulam a forma de pensar da pessoa. Eles manipulam as emoções, enviando setas nos pensamentos, nos sentimentos, causando angústia, ressentimento, ódio, choro, depressão, muitas vezes sem motivo algum, ok? Eles têm o poder para fazer isso. Por isso que nós temos que estar blindados com o capacete da salvação. Por isso que a nossa mente tem que ser alimentada com a palavra todos os dias. Por isso que nós temos que colocar louvores. Por isso que nós temos que limpar o nosso coração diariamente, fazer uma faxina, para que a proteção, para que o selo esteja sobre nós. Amém, meus irmãos? Precisamos blindar a nossa mente. Precisamos ter uma mente blindada. Precisamos cuidar com o que nós estamos vendo, com o que nós estamos ouvindo, com o que nós estamos assistindo, para que nós não venhamos a ser um alvo fácil, para que esses espíritos de trevas, a vibração deles é maligna. A vibração deles é do mal, são energeticamente negativos. Eles vão jogar setas de negatividade, de pensamentos negativos, de pensamentos de revolta, de pensamentos de derrota, de pensamentos de mágoa, de pensamentos de rancores. Compreendeu, meu irmão? De pensamentos de vingança, de pensamentos de confusão contra Deus, de pensamentos de vitimização, porque esse é o trabalho deles. O trabalho deles é enviar setas de engano na nossa mente. Amém? De que mente, pastora? De qualquer um. Na sua mente também, pastora? Sim, claro, mais ainda. Porque eu sou escudo de muita gente. Se o diabo me derruba, derruba toda a casa de oração. Ok? Derruba todos os meus filhos na fé. Ele não precisa atingir meus filhos, ele atinge a mim. Se o diabo derruba o pastor Israel, ele atinge a mim e a todos os meus filhos espirituais. Tá entendendo? É um jogo de xadrez. Meu irmão, pense assim comigo nessa noite. Você está debaixo de um jogo de xadrez entre Deus e o diabo, e você é o peão. Eu sou o peão. Você está entendendo nessa noite? Por isso que nós temos que amar a palavra de Deus. Ora, se um satanista estuda a Bíblia, eu e você somos cristãos e não queremos estudar a palavra. Oh, glória! Deus está entrando em entendimento na nossa vida nessa noite. O que mais, pastora, que eles provocam? Aonde eles têm poder? Até onde eles podem nos atingir? Eles podem provocar sentimento de desânimo, falta de vontade de viver, perda de apetite, falta de cuidado com a aparência, ou o contrário, uma fome desesperada, come tudo que vê pela frente, para que a pessoa se torne obesa, desleixo com o seu corpo, dores no corpo, dores em tudo que é parte, do nada, pensamento de suicídio, por aí vai. Por isso que nós temos que nos consagrar, meus irmãos. Por isso que nós temos que buscar. Por isso que nós não podemos ser crentes só dentro da igreja. Nós não podemos bater cartão em igreja. Por isso que nós não somos igreja e não podemos ser igreja, irmãos. Somente, irmãos, dentro da igreja, dentro do templo. Você e eu somos crentes, somos cristãos todos os dias. Nós não deixamos de ser filhos de Deus porque nós não estamos tendo cultos presenciais. Não, você continua sendo filha de Deus. Você continua sendo um filho de Deus. Você continua tendo que ter um relacionamento com Deus. Ou você não tem relacionamento com Deus. Como é que você quer ouvir a Deus? Como é que você quer ficar forte espiritualmente, emocionalmente? Meu irmão e minha irmã, e mentalmente, se você não se relaciona com o Pai todos os dias. Nós temos que entrar no jardim, irmãos. Temos que entrar no jardim que Deus fez para nós. Sabe qual é o seu jardim? Sabe qual é o meu jardim hoje, o nosso Éden? É o Éden da oração, é o jardim do local do nosso encontro, é o nosso secreto com Deus. Como que nós vamos ficar fortes, irmãos, se nós estivermos afastados da presença do nosso Deus? Alguém pode dar um amém aí? Alguém está vivo me ouvindo? Alguém está recebendo esta palavra? Glórias a Deus. Eu quero, para encerrar, irmãos, falar de algumas pessoas na Bíblia que foram canais do diabo
na face da terra, naquele tempo, naquela situação. Elas foram pessoas malignas. Não é somente o diabo que é mau. Lamentavelmente, nós temos anjos e demônios. E temos pessoas boas na terra e pessoas malignas. Alguém conhece aí uma pessoa maligna? Você conhece, será, uma pessoa maligna? Uma pessoa do mal, que você tem até um pavor quando chega perto? Eu conheço muitas. Amém? E eu quero te provar na Bíblia que essas pessoas existem. Primeiro, Caim. Caim matou Abel por inveja espiritual. Ele não conseguiu dominar a inveja que invadiu o seu coração. Foi uma inveja espiritual. Foi o primeiro assassinato, inveja espiritual. Isso acontece até nos dias de hoje. Continua tendo crentes que têm inveja espiritual do seu irmão, amém? Segunda pessoa, Rainha Jezabel. A Rainha Jezabel, essa mulher, ela causou males terríveis ao povo de Deus. Ela era maligna, traiçoeira, mandou matar inúmeras pessoas, cheia de ira, cheia de soberba, orgulhosa, assassinou os profetas de Deus. Meus irmãos, quem você acha que usou a Jezabel? Foi demônios. Mas por que usou a Jezabel? Porque ela escancarou as portas do coração dela, ela era má. Ela era um canal de anjos das trevas. Ela era um canal do império das trevas na terra. Você sabia que eu e você, meu irmão e minha irmã que escuta, nós podemos nos transformar, em vez de um canal do Espírito Santo, nós podemos nos transformar num canal maligno, se nós não vigiarmos aquilo que nós carregamos no nosso coração? É forte, pastora, que tu está me dizendo? É forte. É muito forte. Porque é forte mesmo, meus irmãos. Olha os irmãos de José. Olha a maldade que os irmãos de José foram capazes de fazer com José por causa de inveja. Inveja do pai e inveja espiritual. Veja bem, nós podemos ser usados aqui na terra para o bem e para o mal. Tudo procede do nosso coração, amém? Mais um caso, a mulher de Potifar. A mulher de Potifar, cheia de vaidade, de luxúria, cheia de maldade, ela mentiu para o marido, ela manipulou o marido, ela mentiu porque José rejeitou ela sexualmente. E ela conseguiu colocar José por 2 anos na cadeia. Ela conseguiu colocar ele por 2 anos na cadeia. Ei, meu irmão que me escuta, minha irmã, sabe pessoas malignas que te prejudicaram? Sabe pessoas negativas, ruins mesmo que você conheceu e que te prejudicaram? Elas foram canais das trevas sobre a tua vida. Mas elas só foram canais das trevas porque a raiz do coração delas estava cheia de raiz de amargura. Amém? Elas foram um canal de maldade porque a maldade já estava instalada nelas. E elas vão responder a Deus por aquilo que te fizeram. Assim como na minha vida. Agora, nós temos escolha, irmãos. Quando nós recebemos o mal, o que nós vamos fazer com o mal? Se nós vamos nos transformar igualzinho aquelas pessoas e nos transformar num canal de trevas, ou se nós vamos nos transformar num canal de luz. Vamos perdoar, vamos seguir em frente. Não dá para conviver, tudo bem, mas eu não vou odiar. Eu vou entregar no altar, vou pedir a justiça de Deus, vou perdoar e vou seguir em frente, amém? Porque eu sou canal de luz. Do meu coração procede luz, porque eu sou filha da luz. Eu não sou filha das trevas, amém? Quem está comigo diz amém. Mais um caso que eu quero colocar para você. Os feiticeiros e magos que armaram uma cilada e falso testemunho contra Daniel e colocaram Daniel na cova de leões para que ele morresse devorado. Quem está comigo diz um amém aí. Como eles eram bons, né? Como eram bons aqueles feiticeiros e magos, né? Daniel não tinha feito nada contra eles, mas eles quiseram matar. Eles provocaram toda uma cilada, todo um enredo para matar Daniel, lançar na cova dos leões. Oh, glória, que gente boa, né? Eles foram um canal de trevas ou eles foram um canal de luz, irmãos? Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Mas eu quero te dar uma boa nova para encerrar nessa mensagem. Abre aí, Salmo 60, 12. Salmo 60, 12. Eu quero encerrar essa mensagem com palavra de bom ânimo, de incentivo na fé.
Deus é maior do que o poder das trevas. Deus Jeová manda sobre o universo. Deus Jeová manda sobre Satanás e seus demônios. Ele coloca limites neles, como ele coloca limite nas ondas do mar. O limite, até o mar tem um limite porque Deus ordenou. Daquele ponto, as águas não podem passar porque senão vira confusão, amém? Deixa eu dizer uma coisa para ti. Deus é o teu refúgio, Deus é a tua proteção. É Ele que ordena e é Ele que pode te defender. Leia comigo Salmos 60, 12. Em Deus faremos proeza, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Em Deus faremos proezas, porque Ele é aquele que pisará os nossos inimigos. Entrega na mão do Senhor. Entrega na mão do Senhor. Peleja e guerreia contra as trevas, mas peleja contra as trevas com as armas de Efésio. Não briga com ninguém, não ofende ninguém, não machuca ninguém. Fica quietinho, seja ovelha. Te esconde no esconderijo do Altíssimo, como diz a palavra em Salmos 91. As setas do maligno não vão te atingir. A praga do meio-dia, a mortandade que acampa nas trevas, não vão te tocar. Só vão te tocar se Deus permitir. Se Ele não permitir, elas não podem te tocar. Receba isso em nome de Jesus. Pega aí, Josué 10, 25. Josué 10, 25. Diz assim a palavra do Senhor. Então Josué lhes disse: não temais e nem vos espanteis. Então Josué disse: não temais e nem vos espanteis. Toma esta palavra para ti também nesta noite, meu irmão e minha irmã. Você está do lado certo, você está do lado da luz, você está do lado de Deus. Ele tem milhares, miríades e miríades e miríades de anjos para te proteger. Lembra da palavra de Jesus? Jesus disse para Pedro: tu não está entendendo nada. O príncipe das trevas está chegando. É chegada a minha hora e eu vou me entregar. Pedro, ele não tem poder nenhum contra mim. Ele não tem nada que ele possa fazer comigo. Não existe trevas nenhuma em mim. Ele não teria poder algum se o meu pai não tivesse me entregado, se o meu pai não tivesse dado para ele hoje, para que se cumpra a escritura. Se eu clamasse agora, Pedro, milhares, o meu pai, aleluia, o meu pai mandaria milhares e milhares de anjos para contender contra os demônios de Satanás, e ele mandaria o arcanjo Miguel, e ele enclausuraria, ele iria prender ao diabo nas regiões celestiais. Ele não poderia tocar em mim, Pedro. Pedro, você não está entendendo nada. Você não está entendendo nada. Sou eu que estou me entregando. Ele não tem poder para me tocar. Ele não tem poder para me levar. Aleluia! Se eu clamasse agora ao meu pai, ele me libertava de tudo, tacava fogo do céu nele e ele ia ter que sair correndo daqui, Pedro. Não luta contra a espada, não pega essa espada. E Pedro pegou e arrancou a orelha daquele oficial do exército romano. E Jesus olhou para ele: ai, Pedro, tu não sabe, Pedro, que quem viver pela espada vai morrer pela espada. Alguém está vivo e está recebendo esta palavra. Ei, não viva pela espada. Não viva pela espada. Sabe o que é viver pela espada? É viver brigando com os outros com a sua língua. Não faça isso. Peleje com as armas de Efésio. Peleje com as armas de Deus. Clame a Deus. Deus é contigo, Deus é teu pai, Ele te guarda, Ele te protege, Ele guarda a tua casa, Ele guarda a tua chamada, Ele guarda o teu ministério, Ele guarda a tua vida, Ele guarda a tua saúde, Ele guarda as tuas finanças, Ele guarda teu casamento, Ele guarda os teus filhos, Ele te guarda, Ele te guarda. Você acha que se você clamar, você como filho de Jesus, você como filho, como irmão de Jesus, como irmão mais novo de Jesus, se você
você estiver em integridade, meu irmão, se você andar em santidade, se você preza por obedecer e se submeter a Deus, você acha que se você clamar agora, se você clamar hoje, que Ele não vai mandar milhares e milhares de anjos para te proteger? Para guerrear a tua causa? Para te livrar do poder das trevas? É claro que vai. Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba esta palavra em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, meus irmãos, amados, queridos do meu coração, pastores e pastoras que estiveram presentes, irmãs que são líderes em outros ministérios que estiveram presentes, a todos meus filhos na fé, todos aqueles que assistiram esta live de qualquer religião, de qualquer fé, de qualquer crença, muito obrigado por estarem aqui conosco até agora. Que Deus os abençoe, que Deus faça resplandecer a face dele sobre vós e que o Deus vivo conceda todos os sonhos, desejos do coração de vocês, que ele possa entregar as bênçãos dos altos céus na mão de cada um, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.